Muito bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, falando com você nessa noite de sexta-feira já, e também direto aqui do canal do YouTube. Muito bem-vindos ao Conhecimentos da Humanidade, onde a gente fala sempre, onde a gente filosofa, né? O Filosofia para Todos é para a gente filosofar, a gente refletir sobre assuntos do nosso dia a dia, tentar trazer até alguns temas de filosofia antiga, mais complexos, para uma aplicação diária, muitas vezes até meio camuflados ali no meio do nosso conteúdo, mas ali dispostos para a gente refletir sobre o nosso dia, sobre o que faz o nosso dia diferente, o que faz o nosso dia melhor. Vamos lá, hoje eu quero trazer um recado que tem a ver com o tema. Muito que a gente fala aqui no Filosofia para Todos, ele falando talvez de uma das grandes mães da filosofia, a magia, a mitologia, a gente começa a perceber que em alguns momentos as coisas nascem muito que do mesmo lugar e depois elas vão se separando. Se a gente pegar, por mais que muita gente torça o nariz, mas se a gente pegar a alquimia da Idade Média e olhar para a química moderna, a gente vai ver que a alquimia é a mãe da química moderna. Só que a alquimia ainda é praticada. E a química, obviamente, é praticada o tempo todo. Quando a gente olha para a astrologia da antiguidade e a gente vê a astronomia nascendo dela, a gente vê que elas tiveram a mesma raiz, mas hoje a gente tem essas coisas meio que separadas, né? Os astrólogos se valem da astronomia, mas raramente os astrônomos se valem da astrologia. Quando a gente pensa na magia, a gente entende que muitas coisas se originaram dela. A própria mitologia se origina da magia, do pensamento mágico, né? Não estou falando só da coisa moderna, estou falando da percepção que o ser humano tem e tinha e continua tendo de que o mundo é um lugar mágico. Mágico no sentido de que ele é cheio de fenômenos, ele é cheio de leis que regem a realidade e a gente está sempre tentando entender essas leis e agir sobre essas leis. Isso vai fazer com que várias escolas de filosofia nasçam a partir daí também. Algumas por causa da mitologia, outras por causa dessa observação do universo, para entender o porquê que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, quem nós somos, se existe algum plano divino ou se tudo é um monte de acidentes do acaso. A filosofia, então, traz isso para nós como uma provocação. E aí, ela vem da magia, desse pensamento mágico humano, dessa construção, dessa percepção de que as coisas que são percebidas ali sem ainda grandes explicações, ou até com algumas explicações, mas que são coisas que se tornam mágicas no sentido de deslumbrar, de nos trazer grandes percepções de que o mundo ele vai além do que os nossos 5 sentidos muitas vezes podem pensar e perceber. Sabendo disso, tem uma pergunta que sempre vem na magia quando eu estou ensinando, quando eu estou falando com meus alunos principalmente, tanto meus alunos dos cursos online, quanto os alunos da Inismon, quanto os alunos da Roda do Ano. A Roda do Ano é um processo que a gente faz no Conhecimentos da Humanidade de um trabalho de acompanhamento psicológico, ritualístico e mágico ao longo de 8 encontros em que a gente procura ali trabalhar o melhor de cada um, os potenciais e reconhecer também os seus sabotadores. Se você quer conhecer um pouquinho mais, olha aí, Universo CDH / Roda do Ano. Mas vamos lá, para esses meus alunos sempre tem uma pergunta que vem em algum momento da caminhada que é: pode tudo na magia? E a minha resposta vai ser, em teoria, sim. Na prática, nem tanto. Em teoria, sim, porque, teoricamente, se a gente tiver alinhado com aquilo que nós somos, o que nós desejamos vai estar alinhado com isso também. Logo, pode tudo na magia. Porque a gente vai estar alinhado com algo que é um propósito divino, que é uma essência, que é uma verdadeira vontade, que é o tal, que é alguma coisa que vai estar ligada com um nome, uma expressão que te liga à sua essência, ao seu caminho aqui, nesse lugar, nesse planeta onde você está manifesto. Mas, na prática, nós nem sempre sabemos exatamente quem nós somos, do que a gente gosta de verdade, do porquê a gente faz as coisas que a gente faz.
E muitas dessas coisas fazem com que fique muito confuso. Quando eu sei quem eu sei que não importa a situação, eu vou agir de uma determinada maneira, porque aquilo conversa com o meu estado de coerência, com a minha coerência, a minha expressão de coerência. Quando eu não sei direito, eu acabo meio que me deixando levar, ou eu acabo meio que deixando a minha decisão de coisas importantes na minha vida na mão de outras pessoas. Eu deixo com que situações que me afetam, em vez de eu me responsabilizar por elas, eu acabo culpando o universo, Deus, Alá, meu vizinho, e eu não consigo olhar para mim e ver que se alguém conseguiu interferir numa ação minha, é porque de alguma forma eu deixei. De alguma forma eu me coloquei ali aberto a que aquela interferência ocorresse. Isso me mostra que nem sempre a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa essência. A gente precisa muito trabalhar isso para perceber quando é que a gente expressa a essência e quando a gente não expressa. Quando eu percebo que eu estou expressando, eu posso fazer o que eu quiser na magia. Porque eu sei que aquilo está alinhado com um propósito meu e qualquer coisa que eu fizer com aquela magia, de alguma maneira eu vou expressar uma verdade e essa verdade não é só minha. Essa verdade é uma verdade universal. E por consequência, filosoficamente, quando eu expresso essa verdade universal através de mim, eu acabo harmonizando os ambientes. O que é harmonizar um ambiente? Na magia, quando a gente fala de harmonia, a gente fala de harmonia dinâmica. A gente, então, através de atos essenciais, a gente organiza a nossa manifestação, mas ao mesmo tempo a gente propõe já que algo se renove. Então eu harmonizo, eu resolvo aquela situação, mas a partir daí eu subo uma volta numa espiral de consciência, aonde agora eu tenho que lidar com outras situações numa outra situação de consciência. Fazendo dessa forma, tudo que eu me proponho a fazer vai acabar podendo, porque de uma forma ou de outra vai acabar acontecendo. Mas como eu disse, nem sempre a gente está. Muitas vezes a gente está agindo de forma ordinária, arbitrária, formas que a gente não pensa, não avalia o que a gente quer, quem a gente é. E aí é a hora que entra a reflexão de como colocar um pensamento metafísico como a magia em prática. Para colocar isso em prática, eu preciso estar muito alinhado com quem eu sou, com o que eu estou fazendo. E por que eu quero fazer aquilo. Quando a gente pede alguma coisa, a gente pede muito por instinto. Você sente que quer alguma coisa, deseja aquilo e pede. Quantas vezes quando você estava fazendo um pedido, no meio de um desespero, ou até num ritual mais simples, como um aniversário de assoprar vela, você não foi lá e pediu a primeira coisa que veio na sua cabeça de qualquer jeito. Ah, eu quero dinheiro. E aí eu te pergunto, para que você quer dinheiro? Ah, Léo, eu preciso pagar minhas contas. Então você quer dinheiro para sobreviver? Não, eu quero dinheiro para poder pagar minhas contas e também poder guardar e poder viajar e poder... Então a gente está começando a chegar no que você quer de verdade. E essa reflexão ela é muito importante para a gente entender que se a gente conseguir refletir e responder todos os porquês a gente quer algo, e vai inclusive fazer uma magia para conseguir aquele algo, um pedido, um feitiço, um encantamento, uma simpatia, esse algo precisa estar muito bem resolvido dentro da gente. Porque aí a gente age de maneira essencial e pode tudo. O que eu diria que não pode, que é a hora que a gente, primeiro, não sabe direito o que a gente quer. Isso é o que a gente está falando até agora. Eu acho que esse já é um ponto pacífico. Eu preciso refletir sobre o que eu quero. Uma outra coisa que a gente tem que evitar na magia é a dessacralização de certos símbolos. A magia, gente, ela é uma linguagem de comunicação com o universo. Quando a gente pensa na magia como uma lei metafísica, ela vai ser analogamente parecida, por exemplo, com a gravidade. A gente sabe que a gravidade existe, a gente entendeu que ela existiu e a gente começou a usar elementos para poder manipular a gravidade. Eu consigo colocar um avião voando. Eu consigo fazer uma pessoa saltar de um avião e chegar no solo em segurança se ela usar um paraquedas. Porque eu entendi que mesmo com a gravidade existem outras dinâmicas que influenciam ela, como por exemplo a resistência do ar, que faz com que um paraquedas funcione.
Então, com essa resistência do ar, eu consigo manipular isso. Então, eu uso leis naturais para conseguir me valer disso. Se eu dessacralizar a gravidade, o que que acontece? O que que é a dessacralização? É a gente não entender o funcionamento dela. Entender que ela é uma lei natural e que ela funciona independente de eu acreditar ou não. Dessacralizar a gravidade é acreditar que eu vou pular de um avião e que eu vou chegar no chão em segurança sem um paraquedas. Não vai acontecer. Eu vou precisar de um paraquedas para chegar em segurança. E mesmo com paraquedas, eu preciso conhecer a técnica para abrir o paraquedas, preciso saber mais ou menos qual é a altitude que eu tenho que abrir esse paraquedas para eu conseguir chegar em segurança. Então, magia, ela depende de uma técnica, de entender qual é o funcionamento de cada instrumento. O paraquedas, ele é um instrumento que eu posso chamar de símbolo. E a magia, ela funciona através de linguagens, através de símbolos. Quando eu dessacralizo um símbolo, o que eu estou fazendo? Não é que eu estou deixando de brincar com aquele símbolo, de fazer uma piada, não é isso. A dessacralização, ela é pegar aquilo, como funciona, enquanto energia que vibra, enquanto função que tem, e eu achar que aquilo não tem aquela função e usar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então a dessacralização, ela passa muito por desconfigurar o que aquele símbolo comunica, e aí a partir daí aquele símbolo ele perde a função dele. É a mesma coisa com o paraquedas. Se eu pular do avião sem o paraquedas, eu estou dessacralizando o símbolo do paraquedas, que dentro dessa linguagem da magia de pular de um avião e chegar em segurança na terra, o paraquedas é um instrumento para que eu consiga fazer isso. Se eu dessacralizar ele e falar assim, não preciso de paraquedas, ou eu vou usar um paraquedas, mas não vou abrir o paraquedas, ou eu vou usar, mas vou abrir a hora que eu quiser, quando eu estiver chegando pertinho do chão eu vou abrir, provavelmente você vai se dar mal, porque aquilo perde a função simbólica. Hoje, quando a gente fala de magia moderna, a gente acaba trazendo alguns paradoxos para serem resolvidos. O primeiro dá para a gente usar algumas ferramentas que usavam no passado hoje em dia? Talvez algumas sim, outras não. Algumas mais simples que a gente continua usando, como por exemplo um tambor xamânico, usado há milênios por povos ancestrais e que até hoje a gente usa em práticas xamânicas, eu posso continuar usando, porque ele teve um uso contínuo ao longo do tempo. Ele não perdeu a função dele de colocar a pessoa em estado alterado de consciência durante um ritual xamânico. Mas usar uma deidade, um deus, uma deusa, de um panteão mitológico muito antigo, que eu não estudei tanto, que eu não conheço tanto, ou que eu até estudei a mitologia, mas que eu não vivi naquela época para saber como era o culto real àquele Deus. Faz sentido eu trazer uma ferramenta dessa para minha magia? Faz sentido você trazer ferramentas antigas para sua vida? Vamos supor que hoje você quer escutar música, mas você quer escutar música com a fita cassete. Lembra da fita cassete? A galera mais antiga vai lembrar, lembra? Rebobinava na caneta, tinha os dois lados que tinha que trocar o lado da fita. Adianta você querer ouvir música numa fita cassete se você não tiver um aparelho que toque a música? Ou seja, se você não tiver adequado ao uso daquela ferramenta, aquela ferramenta não vai servir para nada. Na magia é a mesma coisa. Se eu quiser trazer um Deus muito antigo para usar hoje, sem ter o conhecimento como era o culto de verdade daquele Deus, eu vou estar trazendo uma ferramenta que provavelmente eu não consigo me comunicar com ela. É a história de pular de um avião sem paraquedas. Eu sei o que é um avião, eu sei o que é um paraquedas, eu sei o que é a gravidade, mas saber de tudo isso não me faz saber usar um paraquedas. Saber que o deus Anubis era o deus da mumificação em determinadas dinastias do Egito não me faz saber exatamente o que é o deus Anubis enquanto deus cultuado. Então eu posso trazer um aspecto só desse deus para uma magia, mas se eu quiser trazer ele enquanto deidade para um culto ou para uma magia mais complexa, eu preciso estudar muito mais aquele deus. Senão, eu não sei o que vou fazer com ele. E eu estava falando desse paradoxo, né? Então, de usar coisas antigas pode ser um problema, porque pode ser que eu não tenha acesso a exatamente qual é aquela energia dessa coisa antiga. Mas também trabalhar com coisas novas e modernas também pode ser um problema.
Existem hoje várias escolas de magia na modernidade e eu quero ressaltar duas aqui que são muito importantes. Uma é a magia do caos, que vai ter ali, a partir da década de 50, 60, autores já falando sobre isso, publicando livros sobre isso. E a gente tem grandes autores hoje em dia falando sobre a magia do caos. E expoentes, né, que ganharam aí notoriedade. O que é a magia do caos? É um sistema de magia que olha para todas as ferramentas que são usadas, entende, compreende profundamente a ferramenta, traz para dentro de uma prática mágica e mistura os elementos, esses elementos que são compreendidos profundamente. Então a magia do caos, ela basicamente não é um caos, no sentido de que ela é desorganizada. Ela é organizada, mas ela parte do princípio de que eu posso usar qualquer coisa na magia desde que eu compreenda profundamente o que é aquela energia, o que é aquele símbolo. E a outra escola seria a Pop Magic, que seria a magia utilizando símbolos da cultura pop. Porque olha só, gente, a gente olha hoje para alguns super-heróis, como o Super-Homem, o Batman, o Homem de Ferro, o Hulk. E se a gente olhar a fundo, a gente vai perceber que mitologicamente esses personagens de histórias em quadrinhos, de filmes, de séries, eles são personagens que remetem a heróis da antiguidade. Tem comportamentos parecidos, alguns têm até os nomes, como Thor, por exemplo. Eles vão remeter a deidades, a heróis da antiguidade, com comportamentos muito parecidos. O Capitão América, por exemplo, ele foi muito inspirado no Perseu, o herói que usou um escudo para matar a Medusa. Ele tem características muito parecidas com Perseu. Perseu tem uma ajuda do deus Hermes. Ele recebe botas com asas para ajudar ele na jornada dele para matar a Medusa. O Capitão América tem aquelas asinhas de Hermes no capuz dele original. Tem várias influências desses heróis antigos, semideuses, nos heróis que a gente tem nos quadrinhos. E essas influências, elas mostram que esses mitos são reinventados ao longo do tempo. Então, se eu entendo isso, usar uma figura mitológica como um Superman, que é um deus solar, um ser crístico, né? Ele se revela como Super-Homem aos 33 anos, tem toda essa história, porque ele está associado mesmo com uma ideia de um ser solar, de um deus solar, como são deuses como Krishna, como Mitra, como Jesus, essas personificações mitológicas de deuses solares. Se eu compreendo isso, usar um símbolo desse numa magia pode ser muito poderoso. Só que quando eu não compreendo, e eu uso a Pop Magic como simplesmente, eu quero usar um super-herói porque eu gosto de filme de super-herói, eu gosto de quadrinhos, e eu quero pôr lá um Superman porque eu quero trazer a força do Superman para mim, isso é uma dessacralização. Eu não entendo por que aquele símbolo foi construído, qual é a função dele, para que ele serve, qual é a essência daquele símbolo, e aí eu usando de qualquer jeito, mesmo que eu perceba uma qualidade daquele símbolo e queira trazer essa qualidade para mim, eu acabo dessacralizando aquilo. É quase como se eu usasse aquele símbolo pela não compreensão, é quase como se eu usasse aquele símbolo como uma brincadeira. Vou usar aqui o Lanterna Verde, vou usar o Homem de Ferro, meio como uma brincadeira. Quando na verdade a gente tem funções ali por trás. Homem de Ferro, aquela armadura vermelha, tem tudo a ver com o planeta Marte, que é o planeta vermelho por causa da presença de ferro, o vermelho do sangue, que está ligado com os mitos de Ares, de Marte, os deuses da guerra. Percebe como essas coisas estão ligadas mitologicamente, como elas conversam com o nosso consciente, com o nosso inconsciente? Mas quando a gente faz uma magia inconsciente, que eu não sei o que eu estou usando, por que eu estou usando, e aí eu pego qualquer símbolo da cultura pop porque é legal, ou qualquer ferramenta na magia do caos só porque eu achei que é legal, mas eu não compreendo a utilização daquilo, a linguagem, eu acabo dessacralizando a coisa. E quando eu dessacralizo, a função que aquela coisa desempenha, que é o importante para eu ter numa prática metafísica como é a magia, ela se esvazia. E quando ela se esvazia de significado, ela perde o valor dela. Quando ela perde valor, ela perde a essência dela. E aí, perdendo a essência,
ela deixa de ter o poder que ela poderia desempenhar num processo mágico. Então, se a pergunta é, pode tudo na magia? Eu diria que quando eu estou alinhado com a consciência do ato que eu estou fazendo, me responsabilizando pelo ato, e a consciência não é só, é isso mesmo que eu quero. Quando eu estou consciente também do que eu estou usando enquanto ferramentas, aí eu sacralizo a minha magia. Tem um tipo de magia que é muito comum ele ser dessacralizado. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de magia de amarração. Magia de amarração é aquela magia que tem até pelos postes da rua, faço amarração ou desfaço amarração. Qual que é a ideia da amarração? Tem um casal, por algum motivo alguém terminou a relação, o outro não aceita, e aí esse outro vai lá e faz uma magia para amarrar aquela pessoa a ela. Esse tipo de magia, ele vai pegar a vontade de outra pessoa e amarrar a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Ou seja, basicamente você está criando uma espécie de zumbi mágico, que não sabe por que voltou a gostar de você, que talvez no fundo até inconscientemente te odeie, mas está lá com você porque você amarrou, fez uma magia de influência sobre aquela pessoa. Esse é o tipo de magia que ela é muito complicada, não só por ela agir no livre-arbítrio da pessoa, mas porque ela esvazia a sacralidade do ato mágico. Porque ela não cria ali uma correlação simbólica de que eu quero aquilo porque aquilo me quer. E aí eu crio uma lei de afinidade. Eu atraio aquilo porque aquilo também está afim de mim. Daí vem a afinidade. Mas quando não está afim, forçar aquilo a se tornar afim faz com que haja um choque energético. E aí nesse choque, aquela coisa que não está afim, aquela coisa que perde a função dela, ou seja, aquela outra pessoa, ela deixa de estar sacralizada no processo. E se ela está, provavelmente aquela magia ela vai causar um desgaste absurdo nas duas pessoas. E tem muita gente que na hora de pedir isso, normalmente o magista fala, olha, mas você quer mesmo, você tem certeza, a pessoa não está mais afim de você. A pessoa, não quero saber, ela me ama, ela só não sabe disso. Não, mas eu estou desesperado, eu não quero saber se ela vai estar comigo porque ela gosta ou se ela não gosta de mim, eu só quero fazer. E aí tem gente que faz. Então poder fazer pode. Pode tudo na magia no fim. Porque a magia, como uma lei da gravidade, uma lei natural, ela é amoral. Ela não julga se tem bem ou mal. Quem vai aplicar uma ética ou uma moral na magia é quem está realizando a magia. Porque quem realiza a magia se torna responsável por aquilo em algum ponto. Se responsabiliza pelo resultado daquilo. Então, para que você não se perca no caminho, reflita. Não dessacralize os símbolos. Olhe para eles de maneira a sacralizá-los. Entender que quando você coloca eles dentro de um processo mágico, de um processo metafísico, além do físico, superior ao físico, você está querendo que aquela coisa seja além do que ela aparenta. E o que é que torna as coisas além do que elas aparentam? São o significado que elas têm. Um símbolo ele só é potente porque ele tem um significado maior do que ele. Pensa nisso. E pensa o que é para você poder tudo ou não na magia. Deixa nos comentários aí. A gente se vê sexta que vem em mais um Filosofia para Todos. E esfirras mágicas poderosas para vocês. A gente se vê até lá.